No vídeo anterior vocês me viram meio exaltado aí com o Malafaia, mas tem de ficar, porque não tem condição de um cara como ele tá tentando o tempo inteiro criar um clima de agitação no Brasil, convocando gente pro 7 de setembro, pastor que deveria botar a Bíblia debaixo do braço, ler o que tá na palavra de Deus e deixar a política agir através da mão do povo. Se quiser entrar na política, sai da igreja, que é bem tranquilo, não tem problema, mas você tá ficar usando os fiéis é coisa que me deixa muito incomodado, porque como eu disse, eu tenho uma origem dentro da igreja, sou irmão de pastora, sou cunhado de pastor, isso me incomoda muito. Mas hoje a gente não vai falar sobre o Malafaia aqui não, a gente vai falar sobre os políticos que estão utilizando aí as redes sociais e de alguma maneira o tumulto para poder se promover. Assim como o Malafaia faz para poder chamar a atenção, porque ele não tem relevância, o Malafaia é irrelevante, o sonho dele é um dia ser um R.R. Soares, um Edir Macedo, porque além de ter muita audiência na TV aberta, tem também muito dinheiro, o sonho dele é esse, tá? Vamos lembrar que o Malafaia em 2019, a empresa dele lá, a livraria dele, né, teve de demitir parte dos funcionários, solicitou uma recuperação judicial também, e olha que era o ano da prosperidade, era o ano que o senhor Jair estaria no poder. Mas enfim, a gente vai falar aqui sobre Zé Trovão, sobre Antônio de Paula, sobre Daniel Silveira e como é que eles têm tentado utilizar as redes sociais ali e o Roberto Jefferson para burlar as determinações legais que impedem que esses canalhas que tiveram posturas interpretadas como criminosas, eles não podem acessar a internet nem as redes sociais, alegando que como a rede social não é deles, que eles poderiam usar. Resultado, a esposa do Daniel Silveira agora foi punida, o Daniel Silveira disse que vai fazer um vídeo por dia para poder enfrentar o ministro Alexandre de Moraes, e escreva o que eu tô falando aqui para vocês. Já já o deputado Daniel Silveira, além de pedir desculpas, como ele fez há um tempo atrás, vai estar chorando, porque vai estar no xilindró. Bolsonaro derrotado, ele e o Carlos Bolsonaro, quem sabe até mesmo dividindo a mesma cela. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque a gente não pode dar relevância a esse tipo de discussão. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a vocês que deixassem like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, ou apoiador. É uma das maneiras que vocês têm de manter esse canal aqui funcionando de forma independente. E se puder colaborar com o nosso canal através do clube de membros, ou através do nosso Apoia-se e do nosso Pix, que é esse aqui, ó, é muito importante. Hoje eu quero falar para vocês sobre a estratégia que foi adotada lá em 2018 de alguns políticos para poder criar agitação popular, agitação social, movimentos nas redes sociais também, para poder conseguir alcance. O MBL, inclusive junto com o Arthur Duval, disseminaram essa prática de forma tão exagerada que o Arthur Duval foi eleito deputado federal, depois o próprio Gabriel Monteiro eleito vereador no Rio de Janeiro, e agora o MBL está replicando as táticas com outros políticos também que eles querem eleger. Agora, figuras como Daniel Silveira, Roberto Jefferson, Antônio de Paula, que é aquele pastor, porque parece que só tem pastor do capeta do lado do Bolsonaro, né? O Silas Malafaia ataca todo mundo, né? Em vez de ter mansidão, como pede a Bíblia, né? Tem ódio, ira, rancor, inclusive pecado. E o pastor que não entende sobre o pecado, comete pecado o tempo inteiro, né? Ou pelo menos distorce o que seria o pecado. O Antônio de Paula atacou o ministro Alexandre de Moraes há um tempo atrás, desafiou ele, depois pediu desculpa também, que estava muito exaltado. E aí ele está sem poder utilizar redes sociais também. E aí todas essas figuras que criaram agitação popular, como é o caso do próprio Zé Trovão, o caminhoneiro sem caminhão, o caminhoneiro que não dirige caminhão também, enfim, né, a ironia que as pessoas fazem na internet aí, que ele é o caminhoneiro que é de um grupo de caminhoneiros que ninguém conhece. Ele foi criado na internet e é o caminhoneiro de internet. Acho que ele deve brincar com aqueles aplicativozinhos, né, de motorista de caminhão, né, Eurotruck, essas coisas assim. E aí acabaram dando essa relevância na internet pra ele. Relevância que ele não tem no mundo real. E o que é que estão tentando fazer agora? Estão tentando transformar essa, entre aspas, popularidade das redes sociais em votos para as eleições. Isso é muito comum, inclusive, acontecer, em especial com o PL. O PL, inclusive, meus amigos, lançou o Tiririca, que disse que não seria candidato de novo de jeito nenhum. Filiou o Caneta Azul, Azul Caneta, lá no Maranhão também, para ser candidato a deputado estadual, se eu não me engano. Filiou também o seu Nicolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte, que zomba da política e que zomba da justiça, né? Como a gente viu participando de uma audiência pública sem capacete, em um desfile, comete crimes de transfobia o tempo inteiro dentro da Câmara de Vereadores, humilhou e expôs ali a imagem de um adolescente trans na escola da irmã dele, enfim.
Tudo isso aí é o ranking top que envolve o pessoal relacionado ao presidente da República atualmente ou ao movimento do bolsonarismo. Essas pessoas, meus amigos, entenderam que esse clima de oba-oba, esse clima de achacalhamento gera audiência e gera a ideia ali do perseguido. Ah, o Daniel Silveira é perseguido. Ah, o Roberto Jefferson é perseguido. Tanto que muita gente esquece quem é o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson foi preso e condenado por corrupção, que ele confessou, está inelegível, se lançou candidato à presidência da República para gerar audiência para ele e para o partido dele, porque quando a candidatura dele for revogada, porque não vai ser aprovada, ele não pode ser candidato, ele vai dizer que é uma perseguição, então votem nos candidatos do partido dele para tentar combater essa opressão que o Estado brasileiro tem vivido, graças ao Xandão, que é sempre assim que eles falam. E o Daniel Silveira ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não vai respeitar nada do que o ministro Alexandre de Moraes determinou para ele, e disse, inclusive, que a partir de agora será um vídeo por dia nas redes sociais. Volto a dizer, ele vai se complicar. Por que, Carlito, que você acha que ele vai se complicar? Ele vai se complicar porque ele não tem direito de ser candidato a nada, ele está com os direitos políticos suspensos, tá? Punições relacionadas à prisão e tudo mais foram revogadas, mas as sanções aos seus direitos civis foram mantidas. Então ele não tem direitos políticos nesse momento, tá? Não estão estabelecidos. Ele não vai ser eleito senador por dois motivos. Primeiro, ele não tem possibilidade legal de ser candidato a senador. E segundo, o candidato a Senado no Rio de Janeiro de Bolsonaro é o Romário, que tem inclusive liderado as pesquisas de intenção de voto. O Daniel Silveira vai ficar sem mandato, vai ficar sem o presidente para te proteger e vai se ferrar muito em breve. Quando ele estava preso, por exemplo, a gente precisa lembrar que ele ficou preso um tempo, tanto na prisão que ele estava, né, no presídio, entre aspas, militar, e eu nunca entendi isso, porque ele nem é mais policial militar. Ah, Carlito, mas existe agora uma abertura na lei que permite que policiais entrem na política e retornem para a polícia, caso eles queiram continuar. Existem critérios para isso. Existe uma quantidade mínima de tempo que o indivíduo está na polícia, existem alguns critérios, não é meramente o cara dizer que é policial, como diz o Daniel Silveira, por exemplo. E aqui ele diz que vai ser um vídeo por dia, após as sanções que o ministro Alexandre de Moraes colocou em cima da esposa dele. Olha o que disse aqui o deputado Daniel Silveira. A decisão do Alexandre de Moraes é inconstitucional, por isso eu não vou respeitá-la. Agora vou postar um vídeo por dia nas redes de políticos, de familiares, de amigos, de apoiadores. Vai ser por WhatsApp, Telegram e YouTube. Todo mundo vai postar. Moraes não vai cessear a liberdade de ninguém. Ele está numa guerra contra o mundo. E a... Quem é que está numa guerra contra o mundo? Pelo Daniel Silveira, meu Deus. Quanto mais cava, mais difícil será ele sair do buraco. Na verdade, quem está no buraco, né, há muito tempo é o Daniel Silveira, que está sendo feito aí de trouxa, de bobo da corte pelo clã Bolsonaro, que tem utilizado ele para desviar a atenção de outros temas importantes e ele não consegue enxergar, e muito em breve ele vai acabar de novo no chilindró, porque ele é tão burro que ele mesmo confessa os crimes que ele cometeu e continua cometendo. Ele confessa, por exemplo, que nunca respeitou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, então confirma que ele cortava a tornozeleira eletrônica, confirma que ele não carregava a tornozeleira eletrônica, confirma que ele viajava de um estado para outro sem solicitar autorização da justiça como criminoso. Daniel Silveira é criminoso, precisamos falar isso aqui, como criminoso que ele é, precisava da autorização da justiça para poder viajar e vai acabar choramingando. A mesma coisa o Antônio de Paula, a mesma coisa também o próprio Zé Trovão, que a gente viu, né, choramingando, que não queria ser preso, pelo amor de Deus, o Roberto Jefferson, que pediu para ser preso, até que o ministro Alexandre de Moraes atendeu, ele foi preso porque ele cometeu uma infinidade de condutas que são interpretadas como criminosas, e agora o próximo que está tentando aí chamar essa atenção é o Daniel Silveira, que vai acabar basicamente sendo preso, porque não vai poder ser candidato a senador. Já tem inclusive esse entendimento, se eu não me engano, do próprio TRE do estado do Rio de Janeiro, já se manifestou dizendo que não pode registrar ou homologar a candidatura dele. E eu peço a vocês que parem de replicar essas coisas nas redes sociais. Eu tô fazendo esse vídeo aqui e vai ser provavelmente um dos últimos. Todo mundo até brinca falando assim, ah, Carlito, toda vez que você fala que você vai gravar o vídeo, que é o último vídeo, você nunca grava o último. Mas nesse caso será possivelmente o último vídeo, porque a gente não pode dar relevância a esse tipo de gente, a não ser que eles cometam outras condutas criminosas. Aí a gente tem de se manifestar aqui
para poder movimentar-se em torno de uma denúncia junto ao Ministério Público, em alguns casos, ao TSE, em outros casos. A gente já fez isso aqui com o caso da Zoe Martinez e o suposto crime de racismo ao vivo cometido lá na Jovem Pan no Morning Show. Fizemos isso, uma denúncia feita contra o Nicolas Ferreira. Estou fazendo uma denúncia contra a Rede Record, que manipulou meu vídeo e que está disseminando informação falsa sobre o voto eletrônico e o voto impresso nos programas da emissora. Mas a gente não pode dar relevância a esse tipo de gente insignificante. Sabe onde é que o Roberto Jefferson está agora nesse momento? Morrendo em casa, em cima de uma cama. Sabe onde é que o Zé Trovão está nesse momento? Tendo de prestar o tempo todo informações à polícia, porque ele está impossibilitado de fazer várias coisas por conta dos crimes que ele supostamente cometeu. Sabe como é que está o Antônio de Paula nesse momento? Sem poder utilizar redes sociais e tendo de explorar, ser moribundo ali, por exemplo, em tragédias, como aconteceu na morte envolvendo o Marcelo, lá em Foz do Iguaçu, que ele foi correndo atrás do irmão do Marcelo, porque soube que o irmão do Marcelo era bolsonarista. Sabe onde é que está o Daniel Silveira nesse momento? A um passo de ir para a prisão, junto com o mito que ele defende. Então não vamos dar relevância a esse tipo de gente. Quanto mais citação a gente faz nas redes sociais desses nomes, quanto mais vídeos a gente faz sobre essas pessoas, mais relevância eles ganham. Algumas pessoas até mandaram para mim aqui um link para eu falar sobre o ranking político, que o ranking político é um ranking manipulado, que lá só tem informação em defesa dos políticos de direita, que é um absurdo, que dá para ver claramente que o ranking é manipulado. Eu sei. Inclusive o Intercept Brasil, como bem me lembrou nos bastidores o meu querido amigo Clayson, mostrou isso lá em 2018 já. Então, fora do núcleo, meus amigos, da direita bolsonarista ou da direita que odeia a esquerda, quase ninguém sabe o que é esse ranking político, porque tá claro que ele utiliza os critérios de manipulação ali para colocar políticos da direita no topo e políticos da esquerda lá no final da lista deles. Só pra vocês terem noção, você pega lá a lista desse site aí, em cima só tem político de direita e lá embaixo só tem político do PT, PSOL, PCdoB e PSB. Normal, né? Tranquilo isso, né? No topo só candidato político de direita e no fim só político de esquerda. Os critérios utilizados por eles são critérios que manipulam ali a análise para parecer que político A ou político B, partido A ou partido B é mais ou menos corrupto. Então não dou relevância a esse tipo de conteúdo aqui por conta disso. Porque se a gente ficar falando demais, as pessoas vão começar a movimentar as redes sociais em relação a esse tema, o algoritmo vai começar a indicar esse material para as pessoas e muita gente pode ser enganada. Então ignore Daniel Silveira. Ignorem Roberto Jefferson, ignorem Antônio de Paula, ignorem Zé Trovão. Primeiro, por um motivo simples, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Estrumes na história? Na lata do lixo brasileira? Ignore essas pessoas. Claro que, se eles cometerem crimes muito graves, eu vou precisar vir aqui. Por isso que eu tô dizendo pra vocês que esse será possivelmente o último vídeo, que eu só vou voltar aqui pra fazer vídeo sobre essas figuras escrotas e escroques, se eles tiverem condutas criminosas relevantes e a gente precisar se mobilizar para denunciar. Eu vou fazer um vídeo mostrando a conduta criminosa, apontando o que a lei diz sobre aquela conduta criminosa e explicando a vocês como é que a gente faz a denúncia. Esse é um dos papéis que eu tenho aqui, tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, comenta aqui embaixo o que é que você acha dessas figuras toscas aí. E se puder colaborar com o nosso trabalho em outras redes sociais, siga também o nosso perfil no Facebook. Estamos chegando a 35 mil seguidores, rumo aos 50 mil até o final de agosto. E quem sabe chegar ali até o final de setembro com 100 mil para alcançar o máximo de pessoas nas redes, para desconstruir as mentiras disseminadas pelos bolsonaristas por anos e anos lá no Facebook. Siga também o canal da minha esposa, Ana Paula. O nome do canal dela é Feminismo em Movimento. É esse que o Gabriel tá mostrando aí pra vocês. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixo, junto com as fontes e com alguns materiais que eu utilizo aqui pra vocês também, pra poder produzir o vídeo. No mais, como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro.